Ok, galera? Vamos lá para mais uma aula de biologia, agora com a taxonomia dos invertebrados. Muito bem, para quando a gente for apontar as estruturas, vocês saberem do que eu estou falando, tá ok? Então, nós vamos agora falar sobre invertebrados, já que nós já falamos sobre a taxonomia e a sistemática, que são disciplinas da biologia responsáveis pela nomenclaturação, ou seja, pela capacidade pela tarefa, né, de dar nome aos animais e classificar, os seres vivos de modo geral, e classificá-los em táxons, que são os grupos, a gente chama de grupos taxonômicos, que podem ser as famílias, as ordens, os filos, os gêneros e os reinos, que são as categorias mais amplas, né, as maiores. E aqui dentro do reino Animalia, nós vamos tratar de 9 filos. Aqui nós vamos tratar de 8, porque nós vamos retirar os vertebrados, que são os cordados, e vamos falar apenas de poríferos até equinodermos, tá legal? Que são os invertebrados. Então vamos lá começar, e a nossa metodologia vai ser a construção do cladograma. Nós vamos estar aqui construindo um cladograma, que é uma hipótese para o desenvolvimento ao longo de milhares de anos, né? A gente chama de desenvolvimento evolutivo das espécies animais, partindo do mais simples para o mais complexo. Então a gente vai ver as novidades evolutivas e as exclusividades de cada táxon, a gente vai abordar isso e o que vai surgindo ao longo do tempo, sempre levando em consideração as características mais primitivas, as plesiomorfias, e as características mais atuais, que são as apomorfias. Tá legal? As características que definem cada grupo. Por exemplo, casco, animais que têm casco, casco e bico córneo. São as tartarugas, os testudines, tá bom? Répteis testudines. Então, essas características que definem um grupo, como as tartarugas, que existem diversos tipos diferentes, né? Jabutis, tartarugas de couro, que são as tartarugas marinhas, as tartarugas amazônicas de água doce, que são os tracajás, os iaçás, os jabutis, os cágados, todos esses grandes grupos e divisões dentro de um mesmo agrupamento, de um mesmo taxo, que são os testudines, são as tartarugas, eles se diferenciam por um processo chamado de anagênese, que a gente já viu lá na outra aula, e eu já pedi para vocês pesquisarem, tá bom? Agora a gente vai aprofundar um pouco mais aqueles 20 conceitos que a gente viu em sistemática e taxonomia na aula anterior, e agora a gente vai se apropriar desses conceitos para a gente entender a diversidade dos animais, ok? Vamos lá. Muito bem. O que você está vendo aqui é uma hipótese de um cladograma, tá? Que a gente faz para construir a evolução, para discutir a evolução dos seres vivos, no caso aqui dos animais, mas a gente pode fazer para plantas, pode fazer para fungos, pode fazer para bactérias, para protozoários, tá? E aqui no caso dos animais. E nós vamos abordar todos esses pontinhos coloridos que você está vendo são características, tá? Características que são as chamadas apomorfias. Elas definem cada grupo que vai surgir aqui em cima, lá no terminal, nessa parte, nesses quadrinhos de cima, aí, essas duas linhas que tem aí, que são os grandes grupos de animais, partindo, claro, dos mais simples, que a gente chama que é o grupo dos poríferos, antigamente chamado poríferos, animais portadores de poros, e que a gente vai partir dele, da sua pequena complexidade, da sua simplicidade, até a gente chegar nos cordados. Só que cordado, né, tem os cordados invertebrados e os cordados verdadeiros, são os cordados a partir de peixes, que vão ter o seu endoesqueleto com deposição de cálcio, né, formando os ossos, e o seu eixo central, que vai ser a coluna vertebral, que é
posteriormente o que se forma a partir de um eixo primitivo que é a notocorda, o que dá nome aos cordados, tá bom? Então vamos ver aqui, nós sempre quando analisamos um cladograma, a gente vai partir nessa visão filogenética, né, da filogenia, que é a metodologia, a escola de classificação filogenética é a mais moderna atualmente. Ela não considera apenas a morfologia e a fisiologia dos animais ou do que está sendo observado, pode ser fungos e plantas também, mas é pela análise molecular, é uma análise muito mais profunda através do DNA e dos RNAs ribossômicos, e eles vão utilizar essa proximidade do material genético para dizer qual é o parentesco, quem é mais próximo de quem é grupo co-irmão de quem. Sempre partindo de que todos os grupos que surgem aqui em cima, nos terminais, aqui em cima, ó, nos terminais, eles são oriundos de um ancestral, são descendentes de um ancestral comum. Vamos ver aqui qual é o ancestral comum, que com as análises moleculares da filogenética, os biólogos, zoólogos e taxonomistas dizem ser o ancestral comum de todos os animais. Esse ancestral comum aqui, ó, que é uma célula, é um unicelular com flagelo, né, muito parecido com algumas células que nós vamos ver aqui no primeiro grupo de animais chamados ametazoários, tá bom? Que são os poríferos, e a gente vai ver que essa semelhança, essas células também, que são os coanócitos, lembram, né, ligeiramente as células gaméticas dos animais, como as nossas, por exemplo, que são os espermatozoides. Células gaméticas são as células reprodutivas. No caso aqui, as dos homens, parece um foguetinho, como você está vendo aqui, ó, tá vendo? Essa branquinha aqui do lado, de ancestral, e tem esse flagelo aqui que bate. Nossos espermatozoides são parecidos com essas células. Além da aparência, a análise molecular indica que os coanócitos, animais, uns pequenas células, né, os unicelulares, que viviam colonialmente, né, eles se aproximavam todos de um pedúnculo e parecia que se juntavam ali numa colônia, eles tem uma indicação, tem um indicativo de serem os organismos unicelulares ancestrais dos animais atuais que existem até o presente momento. Então vamos ver as características desses ancestrais dos animais, né? Os coanoflagelados, eles têm por característica ser, como já foi falado, unicelulares, eucarióticos e heterótrofos. O que significa esses verbetes em biologias? Unicelulares é simples, né? São organismos que, apesar de ter núcleo e as suas organelas, membrana plasmática e tal, ele não se junta com o outro fazendo tecido. Ele não é multicelular ou pluricelular. Ele funciona como um ser vivo unicelularmente, só ele sozinho. Ele consegue se alimentar, excretar, se reproduzir, né? Fazer outras células a partir dele, se clonando. E eles vivem na natureza de uma célula, como uma célula só. Eles são eucariontes, quer dizer verdadeiro, cário quer dizer carioteca, tem núcleo, né? E o material genético fica geralmente protegido pela carioteca, que é essa membrana, nesse núcleo. Então eles têm núcleo verdadeiro. A partir de protozoários, todo mundo vai ter núcleo verdadeiro. O reino Monera, bactérias e arqueias, não tem núcleo. O DNA está espalhado no citoplasma. Eles também são heterótrofos, ou seja, a capacidade de nutrição eles têm que ingerir, eles têm que se alimentar, comer, engolir, deixar alguma coisa entrar para que eles possam tirar a energia daquilo dali. Então, os fungos absorvem, né? Eles se alimentam por absorção. A gente ingere, precisa se nutrir, precisa comer, né? Ingerir. E as plantas fazem fotossíntese. As plantas são autotróficas. Nós somos heterotróficos, assim como os fungos, tá bom? Então, fica explicadinho aí esses verbetes. Unicelular, eucariótico e heterótrofo. Essas são as características mais primitivas, mais simples do nosso ancestral comum. Então, o ancestral comum
o organismo primitivo que deu origem a um taxon, ou um grupo, ou grupos atuais, tá? Que a gente chama de grupos atuais, os taxons, que são de organismos com características estruturais e funcionais semelhantes, né? A gente vai ver que as células são semelhantes e eles são heterotróficos também, embora nós todos os grupos que vocês vão ver aqui, a partir de poríferos até nós, os cordados, somos todos multicelulares, tá? Mas os nossos ancestrais mais primitivos eram unicelulares. Eles podem ser de um reino, podem ser de um filo, de uma ordem, de uma família, etc. Então, todos esses grupos que a gente vai ver aqui, eles são filos dentro do reino animalia, mas eles têm ordens, eles têm famílias, eles têm gêneros, outros subgrupos, por causa da anagênese, do desenvolvimento anagenético, ele vai proporcionar diferenciação, diversidade entre seres vivos. Assim como nós, humanos, nós temos caucasianos, nós temos asiáticos, nós temos negros, indígenas, nós temos as etnias que nos diferenciam, né? Uns dos outros, os animais, as borboletas, por exemplo, tem borboletas pretas, borboletas vermelhas, amarelas, brancas, de asas grandes, pequenas, né? Micro borboletas pequenininhas, tem outras gigantescas, então como as bruxas, por exemplo, né? Que a gente encontra na nossa escola, que é o nome comum, tá? O nome científico é outro. E a gente vai estar vendo essas diferenciações que acontecem evolutivamente, né? Se diferenciam os seres vivos por anagênese. E é desses grupos, é disso daí quando a gente está falando de taxon, tá? Quando a gente está falando desses terminais aqui em cima, que vão ter nomes diferentes, e cada um desses ramos vão ter diversos tipos de diferenciação genética e morfologia corporal, e até mesmo fisiologia. Dentro de um mesmo ramo desse, nós podemos ter animais que são herbívoros e animais que são carnívoros, tá bom? Como os insetos, por exemplo, que são os artrópodes que estão nesse ramo aqui, ó. Depois a gente vai ver, tá? Então, o ancestral evolutivo possui características primitivas que podem estar presentes ou ausentes nos seus descendentes atuais. Vamos dar uma olhadinha aqui, o que vem agora para a gente explicar, tá bom? Então, a gente já sabe o que é um ancestral comum. Então, vamos ver aqui uma outra característica que vai surgir no nosso segundo pontinho, que é a multicelularidade. Os organismos multicelulares, eles surgiram depois dos unicelulares. A vida, quando começou na Terra, nos mares primitivos, há milhões de anos atrás, todos os organismos eram unicelulares, como as bactérias, tá? Depois sofreram um processo de invaginação, que é voltar a sua membrana para dentro. E essas membranas faziam umas pequenas vesículas e se transformaram em organelas. Elas tentaram, essas células também, ao fagocitar, ao tentar se nutrir, né, fagocitar, englobar partículas, englobaram outras bactérias menores, como as proteobactérias e as cianobactérias. As proteobactérias, que não são fotossintéticas, né, viraram as mitocôndrias das células eucarióticas, células com núcleos e mais modernas, e as cianobactérias viraram os cloroplastos das plantas atuais e das algas, que são capazes de fazer fotossíntese, ou seja, capazes de sintetizar substâncias inorgânicas para formar substâncias orgânicas. Elas produzem seu próprio alimento, como as plantas fazem, tá legal? Então, antes, essas duas grandes divisões a gente vai discutir depois, tá? Mas antes de ser multicelulares, de surgir os multicelulares, todos os animais eram unicelulares. Perdão, todos os animais não, todos os seres vivos eram unicelulares, como as bactérias que a gente vai ver no grupo Monera, tá? Bactérias e arqueias, tá bom? Tem outros tipos de divisão, mas não cabe a gente discutir aqui. Tem outros tipos de taxonomia que vê um grupo exclusivo para as bactérias, as eubactérias, outro para as arqueias e outro para todos os eucariontes, os organismos que têm núcleo, tá? Sejam eles uni ou pluricelulares. Vamos ver qual é o outro item que vai surgir aqui. Depois da multicelularidade, a gente vai ter um aumento do nível de complexo. Perceba que cada pontinho que surge aqui, cada apomorfia ou plesiomorfia, que são as características primitivas, e que vão ser ou não
vão se apresentar ou não nesses ramos que vão surgir após a primeira cladogênese, a primeira ruptura na estrutura inicial dos nossos ancestrais, eles vão surgindo como uma característica a mais que vão se manter aqui na idade atual, onde a gente tem todos os grupos de organismos que nós vamos estudar nos invertebrados, tá? O surgimento da gástrula é uma característica muito importante que é analisada tanto na sistemática tradicional, a evolutiva, né, de Darwin, quanto na sistemática cladogenética, que é a de Haeckel, quando a gente viu na explicação, na aula de taxonomia sistemática, de Haeckel, de Copeland, tá? Daqueles caras que fizeram todas as melhorias no sistema de classificação para que a gente pudesse entender como os animais e os outros seres vivos evoluíram e como eles são e por que eles são tão diversos. Você sabe muito bem, já comentei isso em outras aulas, que nós temos catalogados mais de 3 milhões de espécies diferentes de seres vivos, tá? A maioria deles são artrópodes, que é um grupo invertebrado que nós vamos ver aqui, ó, tá? O 7º grupo, o maior de todos os animais. A gástrula ela vai surgir como um processo de complexização dos animais, tá? No reino animal. Então, a gástrula ela vai definir o nível de complexidade e o surgimento de outras características que nós vamos ver aqui em cima, como a cavidade corporal, tá? Cavidade interna, o surgimento do celoma, a diversificação dos tecidos, né? Nós temos 10 tipos de tecidos diferentes, né? Tecido epitelial, tecido sanguíneo, os tecidos conjuntivos, né? Tecido nervoso. Então, aqui nem existia tecido nervoso. E esses tecidos que eu estou falando, eles vão surgir aqui nos animais, ó, aqui posteriormente, de 3 folhetos germinativos, tá? Tem 3 tecidos primários, primordiais, que são o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Daqui também vão surgir o intestino, né, a partir do arquêntero, e vai surgir também o celoma, que é uma cavidade interna cheia de líquidos que deixa o organismo mais livre para ele se movimentar. Tá? Você vai perceber que o movimento aqui, ó, no reino animalia é a característica mais marcante. O movimento e o processo de como é que eu posso falar? Neuralização. Tá? Desculpe, as buzinas me atrapalharam aqui. Então, o aparecimento de células nervosas que vão surgir a partir aqui do 2º ramo, ó, tá? E a musculatura que vai dar movimento a esses animais são as 2 características mais marcantes que vão surgir aqui e a gente vai discutir já já. Então, a gastrulação é o primeiro passo para isso, porque eles vão desenvolver um processo de reprodução sexuada onde todos os tecidos do animal adulto vai derivar da endoderma, da ectoderma e do mesoderma. Então, daqui nós vamos ter 2 características importantíssimas, que os animais ou são triblásticos ou triploblásticos, eles têm são formados a partir de 3 tecidos germinativos, que a gente já falou aqui, ó, estão eles aqui, ou diploblásticos ou diblásticos. Eles têm apenas 2 tecidos. O ectoderma, o tecido, a parte de fora, e o endoderma, que é a parte de dentro. Tá bom? Vamos ver aqui depois da gástrula o que vai surgir para a gente explicar. Então, aqui, ó, vamos ver o conceito de cladogênese. O que é uma cladogênese? A cladogênese é a ruptura da coesão inicial de um determinado grupo de animais que tem uma determinada aparência, uma determinada fisiologia, uma característica morfológica daquele grupo e que depois ela muda completamente porque houve uma diferenciação no pool genético através de expressão de genes ROX. Depois a gente vai falar sobre isso em genética, tá? Os genes OX,
HOX, tá bom? Depois eu explico o que é isso. E esses genes, esses pacotes de genes, vão dizer se um animal vai ser hexápoda, vai ter 6 pernas, 6 apêndices locomotores, como os insetos. Se eles vão ser octópodas, como, por exemplo, os moluscos, os cefalópodes, né? Lula, polvo, sépia, né? Que tem 8 tentáculos, ou 8 apêndices locomotores, como no caso dos aracnídeos, escorpiões, aranhas, tá? Tem 8 apêndices, ou se eles vão ter mais do que isso, como é o caso dos crustáceos, né? Ou se vão ter apenas 4 apêndices locomotores, como é o caso dos tetrápodas, que vão surgir aqui nesse último ramo, que somos onde nós estamos, né? Que somos aqui nós, os tetrápodas, somos também cordados vertebrados, tá bom? Então, o que é a cladogênese? Vamos ver o que o livro fala do conceito de cladogênese. A cladogênese é o processo responsável pela ruptura da coesão inicial de uma população, gerando 2 ou mais populações que não trocam mais informações genéticas. Por que não trocam? Porque não são mais sexualmente compatíveis. Elas não se cruzam na natureza para produzir descendentes férteis. Então, elas são 2 espécies diferentes, tá? Não se reproduzindo mais sexuadamente, tá bom? Como foi dito. Esse é o conceito de cladogênese, e cada um desses nós aqui que você está vendo, ó, um nó, tá vendo? Surge o primeiro aqui, ó, a ruptura. Um grupo veio para cá e o outro grupo veio para cá e vai aparecer aqui. Porém, na gênese eles vão evoluindo daqui de baixo até em cima. Isso aqui é o tempo, né? O que está subindo aqui é o tempo, lá do período, vamos dizer assim, lá do período cenozoico, né? Aí vai subindo até o período atual, aonde a gente chega a conhecer e a estudar os animais na morfologia e fisiologia que eles estão hoje. Isso aqui nós estamos falando aqui dessa primeira ruptura, no caso do reino Animalia, de 535 a 525 milhões de anos atrás, tá? Isso os mais, né, otimistas, né, falam desse tema. Tem alguns outros livros, alguns outros autores que falam de 800 milhões de anos atrás. Então, você sabe agora o que é cladogênese. Vamos passar para o próximo item, que é esse pontinho aqui. Vamos ver o que tem para a gente explicar aqui. Vai surgir o primeiro grupo, que são os poríferos. O que significa poríferos? São os animais que têm poros, os animais portadores de poros, são os filtradores, tá? São que a gente chama antigamente de poríferos, mas que hoje tem 2 grandes grupos, né? Que é os calcária e os silícia, que são as esponjas formadas, que formam a sua estrutura de silicato, retirado do material dos oceanos, e de calcário. Tá? E esses animais têm essa forma assim de cacho, como você está vendo aqui, ó, eles são cheios de poros na sua lateral. A água entra pelos poros, por uns canais, né? E levam os nutrientes que estão dissolvidos na água em suspensão, e lá dentro tem umas células parecidas com essas aqui, ó, do ancestral comum, tá? Dos coanoflagelados. As células daqui são os coanócitos. Os coanócitos batem o flagelo, fazendo a água entrar daqui de fora, tá vendo? Para dentro do átrio, que é a parte interior dessa esponja que parece um vaso. E lá dentro, com o batimento do flagelo, essas substâncias vão ser absorvidas pela parede interna da esponja, vão passar por uma célula chamada amebócito, e os amebócitos vão distribuir esses nutrientes para a esponja, tá? A esponja é um animal simples, ele não forma tecidos, tá? Por isso ele está no grupo dos eumetazoários, dos ametazoários. Vamos já ver aí quais são as características dos poríferos. Ó. Os parazoários são os animais mais simples que existem no grupo, no reino Animalia. E eles têm essas características que você está vendo aqui. Ó. Não possuem tecidos verdadeiros, não possuem nenhum tipo de sistema, não têm células nervosas, então eles não têm sensibilidade, né? São bentônicos, vivem aderidos no substrato dos corais, ali, né? Em alguma rocha, né? No substrato dos oceanos e até mesmo de lagos e rios, porque eles também são de água doce, mas embora a maioria seja marinho.
São filtradores, daí o nome do grupo, né? Poríferos, animais portadores de poros. Reprodução sexuada, né? Por cruzamento de gametas. As esponjas, elas são hermafroditas, né? Elas produzem lá dentro da espongiocele, elas vão produzir espermatozoides e vão produzir, por dentro, a parte interna, no átrio, os coanócitos vão dar origem aos espermatozoides. E lá na espongiocele vai ficar os ovócitos, as células gaméticas femininas. Mas elas têm as duas células, tá bom? Tanto a feminina, que são os ovócitos, como as masculinas, que são os espermatozoides. Portanto, elas são hermafroditas. Mas elas fazem reprodução cruzada. As esponjas, ora, elas estão colocando os espermatozoides para fora e a do lado vai receber esses espermatozoides e lá na espongiocele, os espermatozoides vão fecundar os ovócitos, tá? E vão surgir uma larva livre natante com flagelo, vai nadar e ela vai encontrar um substrato um pouquinho distante da esponja e vai crescer uma outra esponja de novo. Aí a outra esponja que recebeu o espermatozoide vai soltar os seus espermatozoides que vão para a outra espongiocele da esponja do lado e também vão reproduzir. Daí esse nome chamado reprodução sexuada cruzada. Tá? Os gametas cruzam. Um vão para uma esponja, o outro vai para outra e eles conseguem se reproduzir. Também conseguem se reproduzir por brotamento. Um pedaço da esponja, quando ela cai do lado, ela se fixa no substrato e ela nasce um outro clone, uma esponja igualzinho à anterior, sem diferenciação. Então é um clone, então essa reprodução, como não teve cruzamento de gametas, é uma reprodução chamada assexuada, não teve troca de gametas. Tá legal? Que mais? Elas são monóicas, né? Tem os sexos separados. Tem células características, são os coanócitos, as células parecidas com essa daqui, como eu falei anteriormente, que fica na parte interna da esponja, né? Que é chamada de átrio, aquela parte interna. E tem pinacócitos, que são as células que ficam na parte de fora, na epiderme, né, da esponja. Os amebócitos, as células que fazem as trocas, né? Tanto as trocas gasosas quanto as trocas de nutrientes da esponja. E lá na espongiocele é onde acontece a maioria, né, tanto das trocas gasosas como também da fecundação, e lá onde guarda as células gaméticas femininas da esponja, para onde ela vai receber, onde vai acontecer a fecundação e eles vão se reproduzir, beleza? Vamos agora passar para outra característica que vai surgir aqui nesse pontinho verde. Já conhecemos o primeiro grupo, né, de animais, agora a gente vai ter os eumetazoários. Eu quer dizer verdadeiro, metazoa quer dizer animais. Então, os animais que vão surgir a partir daqui, ó, desse pontinho, né, esses animais daqui, ó, o primeiro grupo, os parazoários, eles são considerados que são animais que não têm tecidos, mas têm células animais. Eles também têm a gástrula, mas a gástrula não desenvolve, tá? Ectoderme e mesoderme, a partir dali da ectoderme e da endoderme, eles não formam tecidos diferenciados. Por isso, eles são aglomerados de células sem formar tecidos especializados. Já aqui, nos quinidários, que vão surgir aqui nesse ramo, aqui nesse terminal, tá? Eles já vão ter dois tecidos, já vão ser os primeiros animais diblásticos, tá? Com ectoderma e com endoderma. Tá bom? A mesoderma não vai desenvolver aqui. Eles não são animais acelomados. É a característica mais marcante dos equinodermos. Então, os eumetazoários são chamados assim porque já possuem tecidos verdadeiros. Então, você vê que, olhando para trás, para os poríferos, esses animais não se movimentam, eles não têm musculatura, por isso não se movimentam, e eles não têm sistema nervoso. Aqui, o primeiro esboço do sistema nervoso vai justamente surgir
nos quinidários, tá? Que eu vou já explicar para você o que é o primeiro esboço do sistema nervoso. Vai surgir posteriormente, a partir daqui dos eumetazoários, movimento nos animais, cavidade corporal, o sistema nervoso vai ficar mais complexo, a reprodução sexuada vai ficar mais complexa. Isso aqui é um exemplo de um animal cordado, tetrápoda, mas isso aqui é um vertebrado, tá? Tá aqui só como exemplo de complexidade. Mas esses animais que você está vendo no GIF, eles só vão aparecer aqui. Isso é um anfíbio, tá bom? Vão aparecer aqui. Uma das classes de cordados, do filo cordata, onde nós também estamos. Esses animais são vertebrados. O que nós vamos ver, o que você viu anteriormente, que era a alga marinha, a medusa, é um invertebrado, tá bom? Mas esses animais todos são eumetazoários. Por quê? Porque eles possuem tecidos verdadeiros, tá bom? Vamos ver outra apomorfia importante, a protostomia. Os animais protostômios, eles existem duas categorias de divisão quanto à embriologia do animal. Os animais que são chamados de protostômios e os animais que são chamados de deuterostômios. Tá legal? Os animais protostômios, eles vão desenvolver primeiro a boca e posteriormente o ânus. Aqui do blastóporo. O blastóporo, lembra lá da gástrula, quando surgiu a gastrulação? Esse item aqui que eu falei para você, essa apomorfia. Então, aqui, ó, na gástrula, é chamado blastóporo, né? É como se fosse uma frutinha e aqui fosse o pedúnculo, por onde o pedúnculo pendura a fruta. Essa parte aqui que seria a entrada, o blastóporo, ele vai delimitar, né, ou a boca, o surgimento da boca, ou do ânus, que é importante você entender que o primeiro sistema a surgir nos animais é o sistema gastrovascular, tá? O sistema gástrico, ele vai surgir aqui bem, né, nessa parte interior da gastro, que a gente chama de arquêntero. E aí a gente vai ter dois tipos de desenvolvimento. Se o animal é protostoma, é porque ele desenvolve aqui da entrada do arquêntero, né, onde vai ser o intestino, ele vai desenvolver a boca. E os animais protostomas vão desenvolver o ânus. Tá legal? Vão desenvolver o ânus. Então, protostômios, deuterostômios. Aí a gente vai ver que daqui até essa parte desses animais aqui, ó, todos vão ser protostômios. Esses dois últimos aqui vão ser deuterostômios, tá? Nós somos deuterostômios. Nós, os seres humanos, os homo sapiens, somos deuterostômios. Vamos ver a próxima característica que vai surgir aqui. Vamos ver agora o segundo grupo que surge com os protostômios e com os animais que formam tecidos verdadeiros, os eumetazoários, que são os quinidários. Né? Quinidário significa, vem da célula que produz veneno, né? Quinida. Quinidários tem uma célula chamada quinidoblasto ou quinidócito, que vai produzir aqui nos tentáculos desse bichinho, dessa medusa, os venenos que vão servir tanto para ela se defender como para ela pegar os seus predadores. Tá legal? Vamos ver as características dos quinidários, o segundo grupo mais simples, né, que existe no reino animal. Então, eles são diblásticos ou diploblásticos. Diploblásticos ou diblásticos, que é a mesma coisa, quer dizer que os animais só têm dois tecidos. Eles é originário, né, o indivíduo adulto é originário de dois folhetos germinativos, o ectoderma e o endoderma. Então, essa parte externa, a epiderme, é formada originou-se do ectoderma. E essa parte de dentro, né, a mesogleia, que vai ter aqui a boca do animal aqui embaixo, ó, e os tentáculos, né? Esse animal não tem ânus, ele só tem boca. Ele come, ele ingere o alimento, engole o alimento por aqui por baixo, e o que sobra da digestão sai pela própria entrada por onde entrou o alimento, tá? Que é a cavidade a gastroderme, né? A cavidade gastrodérmica. Então, esses animais são bem simples, vamos ver as características deles. Olha só, eles têm endoderme e ectoderme, tá bom? Já fui falado isso.
o sistema nervoso dele é chamado difuso ou reticular. É só uma redinha de células nervosas. Eles não têm nem mesmo um gânglio cerebral. Muito menos ainda um cérebro, né? Cérebro com dobramento só vai surgir a partir de peixes, lá nos cordados, tá bom? De equinodermos para baixo, todo mundo vai ter gânglio cerebral. É um grupinho de células, né? E alguns animais vão ter vários gânglios. Quanto mais gânglios, ou quanto maior o gânglio, ou quanto maior o número de gânglios, mais complexo é o sistema nervoso desse animal, tá bom? E esses animais nem isso têm. Eles têm uma redinha de células nervosas, mas as células nervosas e as células musculares surgem justamente aqui nos animais eumetazoários, com o primeiro representante, os primeiros animais diblásticos, que são os quinidários. Exemplos, ó, águas-vivas, hidras, corais, medusas, caravelas. Esses são exemplos de quinidários, tá bom? Também chamados de selenterados. Eles têm esquinidócitos, são as células que caracterizam o grupo. A mesogleia, que é essa parte interna que fica entre a endoderma e a ectoderma, tá? E é uma camada gelatinosa. 99% do corpo desse animal é água, por isso eles são chamados de águas-vivas. Tá legal? As medusas. Muito bem, vamos para a próxima característica. A próxima característica a surgir, vamos lá para o conceito de anagênese. Muito bem, eu já falei para você que cada ruptura dessa daqui, ó, tá vendo? Ó, cada nó desse daqui, que vai derivar ramos diferentes, ó, esse nó aqui vai surgir esses ramos aqui, ó, esses dois, equinodermos e cordados. Esse nó daqui, ele vai dar origem, né, a esse outro grupo aqui, que são os plateumintos, e depois vai surgir uma outra ruptura, uma outra cladogênese, para dar origem a esses outros grupos aqui de dentro, ó, que são co-irmãos, né? São bem parecidos, têm uma morfologia parecida e também tem a análise molecular, mostrou que eles são mais próximos, são grupos co-irmãos. Então, essas rupturas que acontecem aqui, na mudança de coesão desses grupos, que dão origem a grupos diferentes, são chamadas de cladogênese. Mas o desenvolvimento ao longo do tempo, que surge aqui ó, por milhares de anos, 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões de anos, eles são chamados de evolução ou diferenciação anagenética. São os processos anagênicos. Vamos ver o que diz a anagênese. Tá? Conceito de anagênese. Tá, eu já falei, eu pensei que eu tinha colocado aqui conceito de anagênese. A anagênese é o conjunto de modificações, né, evolutivas, morfológicas e fisiológicas que vão surgir em cada grupo, de cada braço desse aqui, ó, tá? Por exemplo, as diferenciações que formam os grupos silicata e calcária, que são os dois grandes, e esponjas de vidro, que são os grupos dos poríferos. Os grupos que eu falei para vocês, as diferenciações das hidras, das medusas, dos corais, das caravelas e os diversos tipos de outros quinidários que a gente vê, né, que a gente conhece, sabe que existe, estuda lá na biologia marinha. Então, essas modificações e diferenciações, toda essa diversidade que existe dos animais, são processos anagenéticos. Outra característica que vai surgir importante é a bilateria. Os animais são divididos em planos corpóreos externos, né? A gente parte de fora, a gente está analisando de fora, né? E a gente, quando parte o ser humano e grande parte dos animais, a gente vai ver que eles são bilaterais, ou seja, o lado esquerdo e o lado direito são idênticos. Um é a imagem especular do outro. Se você juntar as mãos assim, ó, você vai ver que o dedo polegar se encaixa direitinho com o outro polegar, assim como o indicador, o dedo médio, o anelar e o dedo mindinho. Então, uma mão é a imagem especular da outra, como se ela estivesse no espelho, se olhando assim. Quando os animais partidos ao meio, longitudinalmente, têm essas imagens especulares, esquerda e direita, nós dizemos que eles são bilaterais. Como eu e você, como a mosca, por exemplo, tá vendo? Só que a estrela do mar, né? Assim como os quinidários, principalmente como é que eu posso dizer? Como é o nome da... esqueci o nome do bichinho lá onde
o peixe fica escondido. A anêmona do mar. A anêmona do mar, ela, assim como a medusa, você só consegue ver os lados iguais dela se você partir ela radialmente, como está essa estrela do mar aqui, ó, tá vendo? Ó? As estrelas do mar, ela está partida em forma de, como se fosse uma, né, vários, não, radialmente, né? Como se fosse vários cortes. Quando você parte independentemente cada tentáculo dela, você consegue ter uma imagem parecida. Os tentáculos são parecidos quando você parte desse jeito. Se você partir bilateralmente, como está aqui o corpo humano ou a mosca, não vai ter você não tem duas imagens especular. Então a gente diz que essa divisão corpórea aqui é radial e que essas duas aqui são bilaterais. Então, os animais radiais são os quinidários. A estrela do mar, ela é radial no adulto e bilateral na larva, tá? Eles são os únicos animais que esses aqui, ó, vão surgir aqui, nesse ramo aqui. São os únicos animais chamados de simetria dupla ou pentarradiais, tá legal? Então, vamos ver aqui os bilaterais, já vimos, né? Vamos ver aqui outras características que vão surgir a partir de agora. Outra apomorfia é a triblastia, né? Os animais triblásticos vão ter celoma, tá? O primeiro triblástico, mas olha só, tem uma exceção aqui, biologia nunca é total, tudo tem exceção. Os primeiros triblásticos são os plateumintos, os vermes achatados, tá legal? Eles têm ectoderma, mesoderma e endoderma, mas eles são vermes achatados, eles não têm cavidade. Né? Cavidade corporal, eles são achatados, são maciços. A única coisa oca dentro deles é o intestino, tá? É o canal alimentar. Já os plateumintos já vão ter, né, uma cavidade, são triblásticos e vão ser pseudocelomados, ou seja, o animal só é celomado quando o terceiro folheto germinativo, a mesoderme, reveste a cavidade corporal e os intestinos, interna e externamente. Né? O intestino é dividido, é revestido interna e externamente pela mesoderme. Quando ele é parcialmente revestido pela mesoderme, ele é chamado falsamente celomado, pseudocelomado. E quando ele revestido, não é revestido, né? Ele só tem endoderme e ectoderme, ele é chamado acelomado. Vamos ver aqui a diferença, tá? O celoma é essa cavidade interna que vai surgir aqui, ó, e vai ser essa parte de dentro onde ficam os nossos intestinos, tá? Os anelídeos vão ter esse celoma. A partir de molusco a gente vai ter celoma. Os artrópodes, os crustáceos, os insetos, os aracnídeos têm celoma. Os anelídeos, como minhoca, como sanguessugas e os anelídeos marinhos, né? Eles também têm celoma, e também as estrelas do mar e todos os cordados. A gente vai discutir depois o que é mais algumas características que indicam que os animais são triblásticos, tem endoderma, mesoderma e ectoderma. Quem formar o celoma, ou seja, a cavidade interna cheia de líquido, como no caso dessa minhoca que você está vendo aqui, ó, é um animal verdadeiramente celomado. No caso dos plateumintos, que não tem cavidade corporal, não é o caso aqui, que isso aqui é um anfíoxo, a gente vai ter um animal acelomado, tá bom? No caso dos vermes cilíndricos, que é o caso da lombriga, nós vamos ter os animais pseudocelomados. Nós estudamos a embriologia animal no segundo ano. Né? Como nós tivemos um ano de pandemia, vocês ficaram com um déficit de aprendizagem meio forte, né? E a gente vai ter que superar isso com os estudos em casa mesmo, você fazendo a sua parte e avançando um pouquinho mais, que eu puder ajudar, estou aqui. Então, o terceiro grupo é o grupo dos plateumintos, são os vermes achatados. Os vermes achatados são maciços, eles não têm cavidade corporal e eles são acelomados, não tem celoma. Embora eles sejam triblásticos, a mesoderme não desenvolve um revestimento porque eles não têm a cavidade para ser revestido. Então são vermes achatados. O sistema nervoso é ganglionar ventral, ou seja, o fio nervoso, né, a linha nervosa com os gânglios, eles estão por baixo, aqui na parte do ventre, correndo lateralmente ao tubo digestivo.
são hiponeuros, né? Porque o sistema, o cordão nervoso, justamente ele passa por baixo. Você coloca o animal, é como se você deitasse de bruço, né? E a sua coluna vertebral ela tivesse aqui, bem em cima do seu umbigo, assim, tá? Aí você seria hiponeuro. Hipo quer dizer abaixo, neuro se refere ao cordão nervoso. Nós somos epineuro, epi quer dizer acima. Então, quando a gente deita de bruço, como o animal que rasteja, né? Como, por exemplo, um jacaré. Quando a gente vê a posição do jacaré, se o sistema nervoso dele é aqui na coluna, ele é epineuro. Se fosse embaixo, no ventre, por onde ele arrasta, na barriga, a gente chama de hiponeuro. Os plateumintos são hiponeuros, tá? O sistema excretor é uma célula apenas, né? É um sistema muito simples. O primeiro esboço do sistema excretor que surge no reino animalia é justamente nos plateumintos. É o sistema, o sistema excretor. É a célula flama, tá ok? Ou o sistema flama. E essa célula vai fazer a excreção da ureia e da amônia que esse animal precisa excretar por causa do seu metabolismo. A maioria dos plateumintos é de vida livre. Alguns são parasitas, né? São dioicos, os sexos são separados, tá? Monóico é quando o sexo é junto, né? Os dois, no caso das esponjas, né? Tem os dois sexos. É a mesma coisa que dizer que são hermafroditas. Dioicos é quando você fala que o sexo é separado. Tem um organismo macho e um organismo fêmea. Tá legal? Então, os parasitas que nós conhecemos dos plateumintos, os mais famosos, são as chamadas solitárias, tá bom? As solitárias, a do boi e a do porco também, tá? A Taenia soli e a Taenia saginata. Vamos ver o próximo grupo ou a próxima característica. A próxima característica é a cavidade corporal. Justamente vai surgir depois, né? Ó, quando houve essa ruptura aqui, ó, os plateumintos seguem aqui, achatados, não tem cavidade corporal. Cavidade corporal vai surgir aqui, nessa ruptura, nessa cladogênese, vai aparecer nesses animais e nesses aqui também, ó. Tá legal? Se ela surgiu aqui, então ela vai aparecer de forma independente nesses animais e nesses aqui, ela vai passar essas características. Eles vão carregar essa apomorfia que é a cavidade corporal. Então, o que é a cavidade corporal? É quando o indivíduo é oco por dentro. Ó. Ele tem o celoma. É claro que esses animais não estão aparecendo aqui, tá? Os cordados vão aparecer aqui. Ó. Esse é um gato, né? Vai aparecer aqui nesse ramo aqui. Mas essa ilustração é para mostrar que quando o animal é dito que ele tem cavidade corporal, é porque ele é oco por dentro, e dentro dele a gente vai ter os órgãos bem definidos. Os pulmões para respiração, está aqui o diafragma dele, ó, né? A gente vai ter os intestinos, né? o estômago, o pâncreas, vamos ter os rins, né? Os órgãos sexuais e os intestinos até aqui o ânus. O animal é completo, ó, o intestino... o sistema digestório dele é completo. Vai ter a boca, né, os intestinos, aqui no finalzinho, por onde ele vai fazer as excretas sólidas, né, do restante da digestão, que é aqui o ânus. E o sistema nervoso dele, a coluna vertebral, ele é um cordado, né, sistema nervoso aqui em cima, no dorso do animal, ele não é hiponeuro, ele é epineuro. Se ele fosse hiponeuro, como o plateuminto, o sistema nervoso dele, esse cordão amarelo aqui, ó, saindo do cérebro, deveria passar por aqui, por baixo, ó, pelo ventre. Se fosse abaixo, né, epineuro. Hiponeuro, abaixo. Como é em cima, no dorso, né, na parte das costas, na parte de cima, esse animal é dito epineuro. Então, os epineuros vão surgir aqui, ó. A epineuria vai surgir aqui. Somente equinodermos e cordados são epineuros. Daqui para baixo, todo mundo é hiponeuro. Tudo bem, galera? Vamos partir para o próximo item. Vamos ver aqui os nemateumintos. Nematos quer dizer verme. Nematos quer dizer redondos ou cilíndricos. Eumintos quer dizer vermes. Tá? Então, os vermes cilíndricos ou vermes alongados são os nemateumintos, que tem como exemplo os oxiuros, né, que provocam oxiurose, o necátor americano, que mais? A lombriga, tá bom?
o Ascaris lumbricoides, a Vulchereria bancroft, tá bom? Depois eu digo para você o que é isso. É um nome legal para você colocar na sua filha, tá? Vulchereria bancroft. Vamos ver aqui as características desse grande grupo de nemateumintos. Os nemateumintos são pseudocelomados, ou seja, a mesoderme não reveste completamente a cavidade digestória, tá? Ele reveste parcialmente. Então, ele é considerado falsamente celomado. Tá? É um celoma parcial. Então, há líquido ali dentro dessa cavidade interna, ele tem cavidade corporal, mas o celoma não fecha como nos outros animais que vão surgir a partir de molusco ali, tá bom? Depois de nemateumintos. Então, são vermes cilíndricos ou arredondados, né? Não são achatados como os plateumintos. Eles possuem gametas sem flagelo, é uma apomorfia exclusiva deles, né? É uma sinapomorfia, que eles são os únicos que têm gameta em todo o reino animal, que têm gametas que não têm flagelos, gametas masculinos, são parasitas alongados, o sistema digestivo é completo, tem boca e ânus, sistema reprodutor, eles possuem sistema reprodutor, nervoso, excretor e circulatório, tá legal? Tem sistema, né, circulatório fechado. A grande diversidade, tem muitos nemateumintos de vida livre, nemateumintos que parasitam plantas, fungos, animais, né, uma diversidade enorme, e dimorfismo sexual, sexos separados, macho em um animal, fêmea em outro animal, aeróbicos, ou seja, respiram oxigênio, e tem alguns que são anaeróbicos. Por exemplo, os parasitas que vivem dentro de cavidade dos vertebrados, de vertebrados como nós, seres humanos, e porcos, e gatos, e aves, né? E outros animais, eles são anaeróbicos, porque lá dentro, depois da digestão, a gente vai ter dióxido de carbono, metano, e não tem oxigênio livre para eles respirarem. Então, eles conseguem sobreviver ali sem utilizar o oxigênio, fazendo um tipo de respiração de outra maneira, tá legal? São anaeróbicos. Os parasitas internos. Os externos, os exoparasitas, são aeróbicos. Vamos ver agora a próxima característica, ou o próximo grupo. Então, os esquizocelomados. Os esquizoceloma, eles vão surgir de bolsas aqui, ó, que vão se abrir das laterais da cavidade aqui do blastóporo. São chamados esquizocelomados. Então, os esquizocelomados são os moluscos, os anelídeos e os artrópodes, tá? Esse pontinho preto aqui indica que esses grupos aqui, desses três ramos, são os esquizocelomados. Depois a gente vai ver os enterocelomados, tá? Que vão o celoma deles vai surgir de divisões aqui do fundo do arquêntero, tá? Da mesoderme. Vamos ver aqui o quinto grupo, que são os moluscos. Moluscos quer dizer animais de corpo mole. O molusco ele não tem uma estrutura que seja central para o corpo dele, como é o caso da notocorda, que depois se transforma em coluna vertebral. Todos eles, né? Eles não têm uma carapaça, eles não trocam, né? Como os artrópodes, o exoesqueleto. Eles não têm anéis no corpo, dando estrutura e forma, como o caso dos anelídeos, né? Mas eles têm alguns uma concha, né? Concha externa, como o caso dos caramujos, dos caracóis, das vieiras, esqueci o nome do bichinho agora. Que tem essa concha, né? E alguns animais vão ter concha interna, mesmo sendo cefalópodes, tendo os pés na cabeça, que é o caso do náutilo, né? Tem concha externa. Mas a sépia, as lulas e os polvos, eles têm uma pequena concha interna ali por baixo da cavidade, né? Por cima da cavidade do manto. O restante da sua massa corpórea recobre o animal todo, né, mole assim, e eles não vão ter uma estrutura, são também invertebrados, tá? A grande maioria tem conchas e
os cefalópodes, três grandes grupos, sépias, lulas e polvos, não tem concha externa, tem concha externa, somente os náutilos ainda, que são os mais antigos, os cefalópodes, né, possuem a concha externa. Depois a gente vai ver exemplos quando a gente for ver esses animais nas apresentações mais exclusivas. Os moluscos têm uma característica apomórfica, né? Uma apomorfia exclusiva, uma exclusividade, que é a rádula, é a língua raspadora. Quando falar isso no vestibular, falar rádula, você já sabe que é molusco. Quando falar pseudocelomato, você já sabe que é nemateuminho. Quando falar acelomado, você já sabe que é plateuminho, tá bom? Quando falar diblástico, você já sabe que é quinidário. E assim por diante. Cada característica que define um grupo é chamado apomorfia, tá? É uma característica derivada. As características primitivas, elas estão aqui embaixo. Tá? Todo mundo que está aqui em cima possui a gastrulação. Todo mundo que está aqui em cima ou é diblástico ou é triblástico, né? Ou diblástico ou triblástico. São protostômios ou deuterostômios e todos são eumetazoários porque têm tecidos verdadeiros, tá? Então essas características mais primitivas e essas de cima são as derivadas que vão aparecer nos grupos aqui, e salvo suas diferenças, que a gente vai ver depois quando a gente aprofundar esse conhecimento. Vamos ver as características dos moluscos. Corpo mole, que dá o nome ao grupo, né? Molusco. A maioria tem concha. O sistema circulatório é aberto, mas os polvos, né? Eles têm sistema circulatório fechado, tá bom? Sistema circulatório fechado são os únicos. E o sistema excretor são de protonefrídeos, ou seja, o sistema excretor é nefridiano, para excretar, né, a ureia e a amônia. Todos, e às vezes alguns são ureotéricos, excretam ácidos úricos. Todos os hábitats marinhos, né, eles estão tanto em água doce, eles estão nos mares e oceanos, e tem as lesmas, que embora fiquem perto de lugares úmidos, eles são terrestres, tá bom? Segundo maior grupo, tem uma importância na cadeia alimentar marinha, né? São comidos, servem de alimento para outros animais, e para nós na gastronomia, né? A gente gosta de comer esses bichinhos, né? Tem um polvinho lá na paeja, e a gente mistura com os crustáceos, é bem legal. Não sei se você já comeu, mas eu já comi, é bem gostoso. Vamos ver aqui outra característica que vai surgir, é o metamerismo. Quando se fala metamerismo, você lembra de anéis, né, que se unem, né, um após o outro para formar o corpo do indivíduo. A gente vai ver nos artrópodes bem definido o metamerismo. Mas só que o metamerismo ele surgiu primeiro, provavelmente, é o que os estudos indicam, nos anelídeos. Tá? Os anelídeos são bem característicos, eles têm o corpo formado por anéis, que é o caso por divisões, né? É o caso da minhoca, é o caso dos anelídeos marinhos, dos poliquetas, né? Da nereida, de outros que a gente vai falar. E também esse metamerismo vai surgir nos artrópodes. Então você olha um gafanhoto, ele é cheio de gominhos, né? Aqueles gominhos são os anéis, são os metâmeros. Isso dá uma mobilidade ao indivíduo e também uma proteção. No caso dos anelídeos, dos anéis dos artrópodes, eles formam o exoesqueleto dos insetos, dos artrópodes, dependendo do ambiente onde eles vivem, por exemplo. Os crustáceos, que são marinhos, eles têm a carapaça e os exoesqueletos de carbonato de cálcio. Já os insetos, que são terrestres, eles têm o exoesqueleto de quitina, tá bom? É um polissacarídeo, depois a gente vai falar sobre isso. Nós aqui, os cordados, temos também alguns resquícios do metamerismo. Tá? O metamerismo ele surge independente aqui nesse outro grupo, embora não tenha um ancestral aqui, ó, equinodermos e cordados, não sejam co-irmãos aqui, tão próximos como moluscos.
moluscos anelídeos e artrópodes, o metamerismo vai surgir aqui independentemente, como categoria independente, tá? Então, a gente pode ver um exemplo aqui, ó, o metamerismo, os músculos abdominais, né, da gente, eles têm essa musculatura que parece anéis, né? Circunferências, nos adornando assim, quase como se fosse no corpo dos insetos, né? Assim, meio parecido. E essa musculatura que faz esses gomos, esses compartimentos, eles, assim como os ossos da coluna, por exemplo, né? E as costelas, que fazem essas circunferências, parecem anéis, assim, né? E as vértebras, as cérvicas, né? Eles têm essa aparência de como se fossem anéis, alianças. E aí esse processo biológico, né? Esse fenômeno evolutivo chama-se metamerismo. Vamos ver o que vai surgir depois aqui. Bom, o primeiro a aparecer com esse metamerismo são os anelídeos. Isso aqui é uma nereida, tá? Um animal marinho que fixa o seu corpo, né, cilíndrico dentro do substrato. Ele gruda lá, enfia dentro da areia do substrato, né? Ele é bentônico, geralmente fica lá no fundo. E ele vai pegar esses tentáculos, que é chamado lofóforo, né? E eles vão absorver os nutrientes ali da água, vão prender as suas presas para se alimentarem, e também eles fazem a troca gasosa por esse lofóforo aí, onde ele tem as suas brânquias. Legal? E o metamerismo, os anelídeos, eles vão ter os tiflossólides como característica principal. O que é o tiflossólide? É um dobramento, primeira vez que os intestinos dos animais param de ser retos. Eles vão ter dobramentos, eles aumentam a superfície de absorção. Então, os nossos intestinos, nós seres humanos, temos 7,5 metros de intestinos dobrados dentro do corpo. Primeira vez que o intestino de um animal se dobrou foi nos anelídeos. E essa característica, esse dobramento, é chamado tiflossólis. Tá? É um dobramento da superfície do intestino para aumentar a superfície de absorção. Então, cabe mais intestino, absorvendo mais nutrientes dentro da mesma cavidade corporal do indivíduo, sem que ele precise crescer ou ficar mais largo. Beleza? Vamos ver as características dos anelídeos. Corpo segmentado por metâmeros, que são os anéis, daí o nome é anelídeo. Sistema circulatório fechado, é aqui que vai surgir o sistema circulatório fechado. A minhoca tem veias, cara, sabia? A minhoca tem um sistema circulatório fechado. Ela tem hemoglobina fazendo a troca gasosa. Tá legal? Então é um animal já bem mais complexo, embora você não dê a menor valor para uma minhoca, mas ele já tem sistema circulatório fechado. Já nos moluscos, o único grupo que tem o sistema circulatório fechado são os cefalópodes, tá? Os demais, todos têm o sistema circulatório aberto. A linfa circula dentro de uma cavidade corporal, no caso dos moluscos, dentro da cavidade do manto. Tá? No caso dos anelídeos, eles vão ter circulação fechada, eles têm veias, a circulação, o sangue corre dentro de vasos. É uma complexidade, né, que é bem interessante para esses animais e deixam eles mais próximos, cada vez mais próximos dos animais que a gente mais conhece, que são os vertebrados. Corpo segmentado, circulação fechada, sistema excretor é nefridiano, assim como dos moluscos, né? Tem nefrídeos. Nefrídeos são rins primitivos, tá? São eles que vão ajudar, vão fazer o papel, os nefrídeos, a mesma coisa que os nossos rins fazem. Eles filtram o sangue e jogam as excretas fora. Cerdas no lugar de pernas, né? Que vão sair ali dos seus parapódios. Clitelo. O clitelo da minhoca, né? Essa parte aqui, ó, a minhoca é hermafrodita, tá? Embora ela faça quando ela encontra outra minhoca lá no substrato terrestre, elas se enrolam uma na outra e elas trocam espermatozoides, né? Elas se fecundam, uma fecunda a outra, mas elas produzem as duas células, tanto óvulos como os espermatozoides. E aí elas guardam no clitelo.
quando elas não encontram um par na vida toda, elas vão se autofecundam e o anel sai pela cabeça, o clitelo sai pela cabeça e esse casulo ali se transforma em outras minhocas, com vários óvulos dentro, tá? Fecundados por ela mesma. Quando ela encontra uma outra minhoca, o minhoco encontra a minhoca, lá embaixo do solo, aí elas se unem e faz o cruzamento, né? Faz a reprodução cruzada, sexuada. Uma fornece os gametas que a outra precisa. E essa troca é recíproca e elas conseguem se reproduzir por reprodução sexuada, tá? Mas elas são hermafroditas. Tudo bem? Se não tiver, não aparecer o parzinho lá, a outra cara metade, ela faz o serviço sozinha. Danadinha, né? E tem gânglios cerebrais, tá? Tem gânglio cerebral, logo à frente ali da faringe, né? E ela vai ter o sistema, os anéis assim, circundando todo o seu intestino, a moela, e esses anéis aí de vasos, o sangue corre lá dentro, tá bom? Muito bem, vamos ver o próximo indivíduo. Ou a próxima característica. Próximo grupo, artrópodes, meu grupo favorito. O grupo que vai ter, depois a gente vai fazer uma apresentação só sobre artrópodes, tá? Já está preparada. Tio Ozzy vai só gravar. E aí a gente vai ver que esse grande filo de animais invertebrados vai ter 5 grandes grupos, que são classes, tá? Uma classe ela já só tem animais mortos, que são os trilobitomorfos, os mais antigos, que os zoólogos, né, e taxonomistas acreditam que tenham aproximadamente de 700 a 800 milhões de anos, tá? E o surgimento dos artrópodes vai aparecer mais ou menos ali por volta de 535 a 525 milhões de anos, tá bom? Então esses animais incríveis, nós vamos ter uma grande diversidade e eles vão ter características, nós vamos aprofundar depois, que vai determinar o sucesso do grupo, dos artrópodes, que é a capacidade de sair da água, criar asas e se espalhar por todo o planeta. Eles têm exoesqueleto rígido, eles têm a alimentação diversa, se alimentam de tudo, são onívoros, carnívoros, herbívoros, fitófagos, outros comem outros insetos, necrófagos, comem matéria em decomposição, são animais extremamente adaptáveis e se dispersaram pelo planeta inteiro. Só não existem insetos no meio do oceano, porque não tem nada onde pousar e nem nada para comer. Na Antártica, que é muito frio, né? Não tem condição deles se reproduzirem, e também no Polo Norte. Mas em outros locais, qualquer outro local, por mais frio ou quente que seja, você vai encontrar artrópodes lá, sobretudo insetos. Tá? Então a gente vai ter grandes classes, uma fóssil, que são os trilobitas, vamos ter os crustáceos, vamos ter os miriápodas, que são quilópoda e diplópoda, né? Os animais cheios de perninhas, né? Viu? Piolho de cobra, né? O negócio todo lá, centopeia. Vamos ter os aracnídeos, escorpiões, opiliões, aranhas, ácaros, carrapatos. Vamos ter crustáceos, já falei, né? Turminha gostosa, né? Caranguejo, siri, lagosta, camarão. Tatuzinho de jardim, o único crustáceo terrestre, não se come, mas você pode cavucar lá no jardim da sua mãe, você vai encontrar aqueles bichinhos compridinhos, parece um tatuzinho, é o único crustáceo terrestre que existe, tá bom? E os insetos, os belos insetos, se a gente for fazer uma estimativa de insetos, os biólogos acreditam que existam 30 milhões de insetos, 30 milhões de espécies de insetos no planeta. Nós já identificamos mais de 1 milhão e 50 milhões. Tá? Existem muito mais a ser descoberto. E eles formam 2/3 de todos os animais que você está vendo aqui juntos, e ainda os equinodermos que nós não falamos, e mais os cordados. 2/3 de todos os animais que existem. É um grupo extremamente adaptado e diverso. Vamos ver as características deles agora. Ó, tem o exoesqueleto quitinoso. A reprodução é bem interessante. Eles podem ter uma reprodução
holometábula, ametábula e hemimetábula. A holometábula é a mais completa. É ovo, larva, pupa e adulto. Fazem a troca do esqueleto, tá? A exúvia deixa a exúvia, faz a equidise, eles secretam o exoesqueleto pequeno, eles secretam não, eles abandonam, aí secretam um novo, crescem e depois secretam um novo exoesqueleto, tá? Ficam maiores. Quando chega na hora de se reproduzir, eles podem colocar o ovo num determinado lugar, depois se transforma numa larva, né, que vai comer e se alimentar, depois ele entra dentro de um casulo, a exúvia, e vai ficar ali até ele criar as asas, ficar, né, maduro, onde ele sai, vai voar e vai se alimentar e depois se reproduzir. Tá? As aranhas também são bem interessantes, elas fazem as suas teias e para pegar as suas presas e também para prender os seus sacos com os seus ovinhos, né? Lá onde ela carrega e vai proteger até que eles possam eclodir dos ovos e se tornarem indivíduos juvenis e depois de se alimentar vão se tornar adultos e se reproduzir também. São animais extremamente adaptados, com respiração branquial, traqueal, filotraqueal, os sistema excretor pode ser por nefrídeo ou por túbulo de Malpighi ou por glândulas coxais, são extremamente adaptados e diversos, né? O maior grupo de todos os animais que existem, muito mais adaptado, tem exoesqueleto rígido, como eu falei, formado por quitina, e eles, a capacidade de perder água deles é muito pequena, porque eles conseguem guardar água, porque o exoesqueleto é rígido e eles não perdem água com facilidade. Isso ajuda o animal a resistir a períodos de seca, né? E eles têm todos esses processos adaptativos. Pés articulados, quer dizer o nome do grupo, dá nome ao grupo, artrópodes. Tem por aparelho excretor os túbulos de Malpighi, né, no caso dos insetos exclusivamente. A respiração é traqueal, fazem equidise, né, a troca do exoesqueleto, são alados, a grande maioria, principalmente insetos. Todos os hábitats habitam o planeta inteiro, com exceção dos oceanos, Antártica e Polo Norte. Corpo dividido em tagmas, né, dá uma boa movimentação e ainda proteção, cabeça, tórax e abdômen. E são animais que coevoluíram com as plantas, são polinizadores. Vão lá, pousam na flor, né, aí espalha o grão de pólen para a parte fêmea da flor, que está no meio, na osfera, e o grão de pólen fecunda, misturando ali a parte, as células gaméticas masculina e feminina, né? Os anterozoides com a osfera, e essas plantas se reproduzem, se transformam em semente, depois frutos, se espalham, crescem em outros locais. Os insetos coevoluíram com as plantas, por isso eles são chamados de animais polinizadores. Tá? A importância ecológica dos insetos. É muito interessante ressaltar isso. Vamos ver o próximo item, que são os animais deuterostômicos. Como eu falei para você, que dá uma explicação melhor. Olha só, esse girino aqui, né, que você está vendo, do mesmo blastóporo aqui, ó, lá, lembra lá da gástrula aqui, ó, quando tem o desenvolvimento ectoderma, né, endoderma e mesoderma. Essa terceira camadinha aqui do meio é a mesoderma. Quando o revestimento do intestino, né, que vai surgir aqui para revestir as vísceras e os órgãos internos dos animais, eles vão surgir aqui da mesoderme, de uma camada que vai surgir aqui do terceiro folheto germinativo, eles são chamados celomados, mas quando o animal vai se desenvolver no crescimento embrionário e ele forma primeiro ânus, ele é dito deuterostômico. No caso aqui, ó, dos vertebrados e dos equinodermos, forma-se primeiro ânus, originário aqui do blastóporo, tá? No blastóporo dos animais protostômicos, ele vai formar a boca, tá aqui a hidra, tá vendo, ó? De quinidários, um representante de quinidário, que é um animal que não possui ânus, ele forma a boca. Daqui para cá, todo mundo é protostômio, forma primeiro, né, a boca do blastóporo, tá? E posteriormente forma o ânus.
Nós, os cordados e os equinodermos, somos deuterostômios, aqui como está escrito aqui, ó. Por isso que isso vai surgir aqui, ó. Só vai servir para esses dois grupos aqui. Os deuterostômios formam no desenvolvimento embrionário, primeiro ânus, e por final ele vai formar a cabeça com a boca. Isso dá uma diferença considerável na hora de classificar os animais. Aqui, ó, protostômio, tá vendo? O blastóporo vai formar a boca e depois o ânus. E os deuterostômios formam do blastóporo o ânus e aqui da outra parte a boca. Tá? Os esquizocelomados vão formar o seu celoma de bolsas que se abrem aqui do lado do blastóporo, e os enterocelomados vão formar o seu celoma de pacotes de células que surgem do fundo do arquêntero da blástula, né? Ali ao oposto, se opondo ao blastóporo. Tá? Então são os enterocelomados. Quando a gente vai estudar embriologia no segundo ano, eu ressalto bastante a importância disso, porque a gente precisa revisar e estar com isso bem esclarecido na cabeça quando a gente vai estudar a divisão e a classificação dos seres vivos. Tudo bem? Vamos ver aqui a próxima característica, que são os enterocelomados que eu acabei de explicar para você, né? Ó, os esquizocelomados, né? São esses aqui, ó. Né? A mesoderme o revestimento interno vai surgir de bolsas ao lado do blastóporo, e os enterocelomados, né, os esquizo aqui, e os enterocelomados vão surgir daqui, ó, desses pequenos pacotes de células que surgem no fundo do arquêntero. Tudo bem? Então tá aqui, ó, a formação do celoma, que é essa cavidade interna que tem dentro do seu corpo, onde estão os intestinos e os órgãos importantes, como fígado, coração, pâncreas, rins, né? Baço e tudo mais. Vamos ver o próximo grupo. Características. Epineuro. Já falei para você, né? Os animais chamados epineuros, por que equinodermos estão perto de cordados? Porque o cordão nervoso das estrelas do mar, dos pepinos do mar, das cestas do mar, das bolachas da praia, dos lírios do mar, que são tudo do mar, né? Representantes dos equinodermos, eles estão no dorso, na parte de cima, assim como aqui nos cordados. Tá? Então, eles são epineuro. O cordão nervoso não passa ventralmente, está localizado dorsalmente, nas costas, em cima. Esses animais são ditos epineuros. É a característica mais marcante de equinodermos e cordados, e que deixa a gente mais próximos, né? Nós somos mais próximos dos equinodermos porque somos epineuros. Beleza? E também somos o quê? Deuterostômios. Formamos no processo embrionário, primeiro o ânus, depois a boca. Os equinodermos, as estrelas do mar, já falei dos representantes, né? Bonitinho. Faltou aqui os bichinhos, deixa eu ver, cadê as características deles? Eu botei? Eu acho que eu esqueci de colocar as características, né? São espinhos na pele, tem... eu acho que eu vou explicar primeiro os cordados, talvez surja equinodermos depois. Eles vão ter o sistema locomotor ambulacrário, né? Uma rede interna de água que corre por dentro, fazendo a troca gasosa, distribuindo os alimentos para eles, né? Eles não têm cabeça, não têm cérebro, né? Tem gânglios e tem uma boca aboral embaixo, por onde eles se alimentam do substrato, daquilo que está embaixo, onde ele vai se arrastando, tá? É um animal bentônico, ele fica sempre no substrato. E quando ele vai para a praia, ele vai seca, né, e fica só aquele exoesqueleto que é feito de carbonato de cálcio. Então, os animais ditos cordados, aonde nós estamos, está vendo o representante aqui, o sapinho, ó? Os primeiros cordados são os peixes, né? Depois vem os anfíbios, os répteis, né? As aves e os mamíferos. Então, a notocorda é o primeiro eixo de sustentação do corpo do indivíduo, onde os músculos vão se inserir para dar sustentação e mobilidade ao corpo. Sobretudo para dar mobilidade aos membros, porque esses animais que vão surgir aqui, a partir de anfíbios, eles vão ser tetrápodas. Tá? Os tetrápodes têm 4 membros locomotores.
2 anteriores e 2 posteriores. No nosso caso, de humanos, nós dizemos que são 2 braços e 2 pernas, tá? E no caso dos animais, a gente fala que é pata, né? Pernas ou patas, tá? Ou pés. Então, são tetrápodas. Mas só depois de peixe, tá? Só depois de anfíbios. Peixes não tem. Peixes vão ter nadadeiras e vão ter de numeração diferente. Depois a gente vê isso, quando a gente for ver os peixes mais profundamente. Então, a notocorda é esse eixo aqui, ó, tá? Que vai surgir, que nos cordados vertebrados, a notocorda vai dar origem à coluna vertebral. E nos cordados invertebrados, o anfioxo, deixa-me ver, anfioxo, o balanoglosso e mais a assídia são representantes de cordados invertebrados, cujo a notocorda não ossifica, não se transforma em coluna vertebral. E eles não criam ossos, não criam vértebras, não tem coluna. Permanecem a vida adulta somente com a notocorda, que é um bastão de cartilagem. Beleza? Então, são os protocordados. Então, ó, os equinodermos. Vamos lá para as características dos equinodermos, que eu dei uma falada aqui no que era cordados, né? Agora vamos voltar aqui para equinodermos para a gente ver, ó, os pés ambulacrais, tá vendo? Eles têm essas ventosas aqui e a alimentação deles vai entrar por essa boca aqui, a boral, e vai correr por dentro, por canalículos, toda a alimentação, tudo que ele precisar. Assim como a água, que vai percorrer por dentro e ele vai extrair o oxigênio da água respirando. Tudo bem? O esqueleto dele, o endoesqueleto, é de carbonato de cálcio. Quando esse animal perde os seus tecidos e os seus tentáculos, ele seca, fica aquele esqueleto, né? Aquele endoesqueleto de carbonato de cálcio. Vamos ver as características dos equinodermos. Agora sim, ó. O nome, a característica que dá o nome ao grupo é espinhos na pele. Tá vendo? Ó? Equinosderme. Espinhos na pele. São pentarradiais, né? São bilaterais nas larvas, mas são radiais no adulto. Não dá para partir uma estrela lateral, estrela do mar, bilateralmente e a gente ter 2 imagens especulares, porque ela tem 5 tentáculos, então vai ter 3 de um lado e 2 do outro. Não vai dar. Mas quando você parte radialmente, você tem cada tentáculo assim, ó, né? Você vai ter cada tentáculo, vai ser idêntico ao outro. Então, eles são radiais nos adultos e bilaterais nas larvas. Então, são pentarradiais. Sistema circulatório é fechado, como eu falei para você, né? Os canais de água. A respiração é branquial, né? Igual peixes. São exclusivamente marinhos, não tem equinodermos de água doce. Tá? Guarda essa característica, pode cair em questão de prova, e são bentônicos, como eu já falei. Existem outras características que a gente vai aprofundar na hora que estiver vendo equinodermos, tudo bem? Vamos lá para cordados. Os cordados, está aqui a notocorda, tá vendo? É aqui, ó, um embrião, né? O desenvolvimento do animal, aqui vai surgir o sistema nervoso, o gânglio ou cérebro, né? Pequeno cérebro, com dobramento só em peixe, né? Os animais invertebrados só têm gânglio cerebral, e a notocorda aqui, ó, vai surgir do bastão de cartilagem, depois ela vai receber uma ossificação, uma tremenda deposição de cálcio e vai se transformar em vértebras, como você está vendo aqui nesse GIF aqui, né, de micrografia. Então, ele demonstra que essa parte verde é quando ele ainda é a notocorda, e quando ele está ficando vermelho, ele está criando essas protuberâncias aqui, ó, é quando ele está se transformando em vértebra, quando ele já está ossificando, e ele vai posteriormente ser um vertebrado, tá bom? Como nós, como eu, você, os sapinhos, as cobras, os lagartos, os peixes, os elefantes, o peixe-boi, né? Deixa eu tomar uma água aqui. Muito bem, estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação. Vamos ver as características, por último, né, dos cordados.
Existem os protocordados, que são os cordados, como eu falei, que não desenvolvem a ossificação da coluna, a transformação da notocorda na coluna. Existem os cordados vertebrados, né? Olha só, esses dados que eu peguei é do Campbell, de 10 anos atrás. Obviamente, nós já descobrimos muito mais, né? Naquela época tinha 57.674 mil espécies de vertebrados conhecidos. Hoje existem muito mais. 5 grandes classes, né? Ó, classe Pisces, que são os peixes, anfíbia, que são os anfíbios, né? Pererecas, salamandras, né? Rãs, as cecílias, que são as cobras cegas. Cobras cegas não são cobras, são parentes dos sapos, são anfíbios. Os répteis, cobras e lagartos, né? E jacarés e tudo mais. As aves, né? Que são um grupo co-irmão numa classificação mais complexa. As aves, né? são consideradas répteis também, porque são descendentes dos dinossauros, né? As aves são os dinossauros da modernidade. Alguns autores falam isso, porque eles são realmente muito parecidos. Os dinossauros que tinham pelos, né? Na antiguidade, a classe Sauríquia, o grupo Taxon Sauríquia, eles se transformaram nas aves, fizeram as mutações devidas e se transformaram nas aves que nós temos hoje. Os crocodilos também são répteis muito antigos, né, que lembra assim aquela carapaça que aqueles dinossauros tinham, né, para se proteger, e lembra aquela proteção e aquela rusticidade, vamos dizer assim, desses répteis que eram os dinossauros. Então, a classe reptília, a classe aves e a classe mamália, que são os mamíferos, a qual nós pertencemos com todos os mamíferos. Existe uma característica bem marcante nos cordados, que é a cefalização. A cefalização, ou seja, a maior parte do sistema nervoso se centraliza na cabeça do indivíduo, né, com uma proteção que é a proteção craniana, que é o crânio. E essa cefalização, com os seus ramos que se espalham por todo o corpo, no sistema nervoso central, vai trazer para esses animais mais inteligência, mais mobilidade, mais versatilidade também. E a gente chama isso também de craniados, os animais que têm um crânio com o cérebro dentro, com dobramentos, né? Como tem o cérebro dos sapinhos, dos peixes, dos répteis, das aves, né? As aves são bem inteligentes, e a partir daí dos mamíferos, que são os animais, né, considerados mais inteligentes. São craniados, né, como eu já falei, gnatostomados, tem mandíbula, tá? Mandíbulas com dentes. Os gnatos quer dizer mandíbula, tá? E gnatostomados quer dizer portadores de mandíbula. E com exceção dos peixes bruxas, né? Todos os peixes, a partir daí, eles são gnatostomados, têm as mandíbulas com os dentes, tá bom? Tetrápodas, possui 4 apêndices articulados. No caso das locomotores, né? No caso dos peixes, vão ter as nadadeiras, aí a gente vai ter a nadadeira anal, a nadadeira dorsal, a nadadeira peitoral, então a gente vai ter mais nadadeiras, mais membros. Mas considerando de anfíbios para cima, todo mundo vai ter 4 membros locomotores, tá bom? Tetrápodes. A fisiologia e a morfologia é bem variada, ocupam todos os hábitats, aquáticos, terrestres e aéreos, tá bom? Esses animais, por último, vou relembrar, são vertebrados, os cordados são vertebrados, tá bom? Nós fizemos a análise dos invertebrados, de equinodermos para baixo, e demos uma pequena pincelada nos vertebrados, que depois a gente vai aprofundar vertebrados, mas antes disso, eu vou fazer uma apresentação de artrópodes para vocês, tá bom? Com as 5 grandes classes, que são os hexápodas, os aracnídeos, os crustáceos, os miriápodas e os trilobitomorfas. Tá ok? Muito bem, queridos. Se não terminou, se não tem mais nada, um grande abraço. Até a próxima aula. Tio Ozzy ama muito vocês. E vamos lá, com toda dedicação, com todo amor, estudar, fazer um esforço pessoal
para que a gente possa continuar aprendendo biologia, mesmo à distância, até que a gente possa estar preparado para estar todo mundo de volta na muvuca da escola, que é muito legal a gente estar junto. Só Deus sabe agora o quanto isso faz falta. Um grande beijo, um abraço a todos, bom aprendizado. Qualquer dúvida é só passar pelo WhatsApp, as mensagens, os pedidos. Em breve seguirão as avaliações. Um abraço.